Principal primário do programa, mas antes eu quero a Helena Brum na nossa central para que ela traga as informações desse reforço que está próximo de ser confirmado pelo Internacional. Tudo bem, Helena? Boa tarde. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Pois é, essa notícia desse primeiro reforço que chega para o Internacional nessa temporada. O Celtic e o Internacional já têm as negociações bem avançadas e estão próximos de um desfecho pela transferência do lateral esquerdo Alexandro Bernabei. Ele que deve ficar no Inter por 3 temporadas. Tem contrato sendo assinado por esse número de temporadas e também tem alguns valores girando em torno de 4,5 milhões de euros envolvendo essa negociação. Ainda com metas contratuais que podem ser atingidas e acrescentar um valor de 500 mil euros nessa negociação ainda. Obrigado, Helena Brum, trazendo os detalhes dessa permanência que vai ser confirmada, muito provavelmente já nas próximas horas pelo Internacional. Quase tudo certo. O Bernabei, né? Um grande reforço e exatamente em cima disso que a gente montou nossa enquete hoje, porque o Internacional tem um time quase que completamente montado. O Roger deu jeito, organizou. Hoje a gente sabe do 1 ao 11, como se falava antigamente, né, Ribeiro? E o Bernabei era uma dúvida e ele está permanecendo no Inter. Então a gente pergunta para o torcedor colorado, a contratação de Bernabei é o suficiente para o time do Internacional? Sim. Agora o time está pronto. Não. Precisamos de mais titulares. Precisamos foi bacana. Né? Significa que precisamos... mas olha, tu tá o quê? Tu tá querendo grenalizar o cara que fez a enquete, adorei isso? A enquete, tô brincando, adorei a enquete. Não, precisamos ao futebol gaúcho, cara. Tá dizendo que o cara que fez a enquete é colorado, é isso? Mas é isso que ele disse. É que já brincaram, às vezes eu falo precisamos... Eu vou resguardar quem fez a enquete. Às vezes eu falo em relação ao Inter e Grêmio, né? Precisamos, podemos, eu faço isso e a galera tira Tu sabe que eu tenho, a primeira coisa que eu tenho que dizer que, cara, tu abriu o programa e eu entrei em depressão, cara. Por quê? Porque a nossa vida é um lixo mesmo, né, cara? Que isso? Para aí, todo início de ano essa porcaria desse 3B aí, cara. E não sei como é que vocês assistem esse lixo, cara. É impressionante isso, cara. Eu acho que... Não, tá louco. Pelo amor de Deus. Foi só uma pitada de brincadeira. Vamos lavar uma louça. Posso falar sobre pelo amor de que tá me Deus. incomodando em relação ao Bernabei? Envolve Ribeiro Neto. Eu quero falar um negocinho assim, ó. Pô, cara, a gente vê jogo de tudo que é lugar, tá? Tu acha? Eu pelo menos, sim. O Campeonato Brasileiro, ele passa. Já te disse que tu tem que usar mais um negocinho chamado televisor. Usa mais. Ele tá ali, tu vai assistir os jogos, eles estão ali. Tu tem acesso. Tu falando pra ele Antunes dos anos 80 deu tá falando tô falando pra assistir jogo. Gente, vamos lá, agora falando sério, tá? Por que eu justifico e por que tem gerado um certo incômodo a ideia do Bernabei? O Ribeiro fala sobre isso bastante até. O Bernabei é um cara de uma temporada só, foi só fase, ninguém sabe. Ok, mas vamos usar os indícios, tá? Se a gente for explorar dentro do mercado do futebol brasileiro, dentro dos clubes que fazem parte de uma primeira divisão do futebol brasileiro, a posição de lateral esquerdo, sabe o que a gente vai ver? Carência, escassez, dificuldade. Não é uma posição vasta, contrariando o próprio futebol brasileiro, que sempre teve grandes laterais esquerdos. Sim, sempre produziu muito, né? Eu vou dar um exemplo do Grêmio, tá? O Grêmio, por exemplo, não tem um lateral esquerdo, tem um Mike, que é um lateral esquerdo de um nível... Não tem bem lateral menos... esquerdo. Não. O menino é um lateral esquerdo. Pedro Gabriel. O menino é bom lateral esquerdo, mas aquilo que a gente falava de contexto, né, Michel, de tamanhos. O menino é um lateral esquerdo, mas talvez o Grêmio precise de um lateral com um contexto. O Grêmio não tem um lateral esquerdo titular. Pode ser. É isso que eu tô dizendo. Então, se a gente for investigar o futebol brasileiro, a gente vai ver a escassez. No meio da escassez, o Inter consegue uma contratação que dá resposta. Boa resposta. Ótima resposta em alguns momentos. O Cudê não tinha visto, né? Exatamente. Ótima resposta em vários momentos. Em vários momentos. Ótima resposta. É natural, sim, que seja tratado como reforço e os indícios apontarem para um jogador que não é fase, não. O jogador talvez seja isso que a gente viu. Se o cara mostrou aquilo, cara, diante da escassez... Fica com ele. Ele tá na tua base, ele tá na tua engrenagem, ele já faz parte. Custou caro mantém. Isso aí. Custou muito caro. Mas coisa boa custa caro no futebol, né? Mas aí que tá. Eu vou tentar ser um pouco coerente, tá? Eu sei que às vezes eu não consigo.
Tu tem sido muito coerente nos Eu últimos sou um dias. cara humilde, sabe? Que eu uso tá as vivendo uma fase boa. sandálias da humildade, né? Aliás, fiquei sabendo que tu deu sandálias da humildade pro Bruno também. É para ver se ele consegue, né? Tá difícil. É mais fácil. É. Então, Não assim, usei ó, ainda. o que eu quero te dizer? Eu tenho que ser coerente, porque quando nós falamos do Cuéllar, o que eu falei? Pô, bom jogador. Só que o Cuéllar é o que de 2019, né? E a gente não sabe como ele vai chegar. Não sabemos se ele vai ser o mesmo jogador. Tá, e o Eu Bernabé tenho uma pergunta pra é do ti. ano E o passado. Eu tenho uma Bernabé, pergunta pra ti. mas o Bernabé, a gente não sabe se ele estava de aniversário. A gente não sabe se ele estava de aniversário. É um risco. Quem É um contrata, risco. contrata com base em quê? Não, em histórico, é óbvio, né? Quem te deu um histórico positivo? Quem já te mas mostrou foi o bom muito caro. Calma. Eu vou chegar lá. Quem já te deu um histórico positivo, quem já te entregou o desempenho, tem mais chances de continuar do que quem não te deu nada. Concordamos? Claro. O valor que tu paga por uma transferência, tu paga baseado no momento. O mercado é assim, a gente pode até discordar Também. que tá caro e tudo mais, mas é baseado no perfeito. momento, beleza? E em potencial também, tá? Claro, mas que eu digo... Quando o jogador é jovem, vale muito o potencial, onde pode chegar. O momento que eu coloco inclui o potencial. Sim, é o sim, combo, sim, que é sim. que idade ele tá, o quanto ele já fez, o quanto ele pode fazer. Momento é o que o jogador vai custar. Sabendo disso e da escassez do mercado, como o Guima trouxe, beleza, a gente pode até achar que o valor está muito alto, porque o mercado está valor inflacionado. é muito alto. É muito alto. Mas, sabendo de tudo isso, é uma boa contratação. Mas é que tu só traz a Muito parte alto boa. pro Inter. Não, eu tô Só trazendo traz os a dois. parte boa. Não, eu tô não. trazendo os Eu vou dois. dizer um exemplo no É que tu tá próprio... te pegando muito na parte ruim. Não é isso. Eu tô sendo realista. Vou usar o próprio Pessimista, Inter. eu diria. Ah, pessimista eu não Sabe sou. uma coisa que eu não entendi, Mas eu vou, Ribeiro? você vai usar o próprio Inter. Uma coisa tá? que eu não entendi, por que o contrato é de 3 anos? Ah, porque... Pra segurar o jogador. Pra segurar o Não, jogador. aí que tá. Eu falei É que de tu faz de 5 4 anos. anos com o jogador mais velho. Eu entendi, acho que não. Eu falei de 5 anos. Quantos anos tem o Cara, Bernabé? no 24? Cinco anos, no acho que futebol não. hoje não Ele se tem faz quantos mais anos? contrato acima de 3 anos. Ele tem Eu acho 24 que anos. 5 é... Não, É muita coisa. É que sabe o que é? futebol não se faz 5 mais já é isso. uma confiança cega. É, entendeu? não faz mais, não No se faz máximo mais isso. 4, então. Não, Esse é um 3 jogador anos tá bom. jovem. Tá, e se ele lesiona e para um ano, como é que faz daí? Não, vai do Entendi. jogo. O É, futebol é não, feito de é isso que eu riscos. dizer aqui, só Mas eu pra- quero dizer que é um jogador jovem, né? Também Um é um investimento jogador alto. jovem. É que pra nos fazer 5 3 anos só. é que nos 5 anos, desculpa, é rapidinho, é que nos 5 anos o processo de desvalorização vai acontecer com a da idade, tá? Exatamente. Pode vender E em antes. 3 anos tu não tem essa... Não Eu faria de, necessário. O que eu quero faria te de 4 dizer, anos pela idade. Eu vou dizer o seguinte, ó. Em primeiro lugar, eu acho que o Inter não tinha saída. O Inter tinha que contratar, tá? Isso é o maior elogio que eu posso fazer ao Bernabé. Agora, a gente também tem que ser pragmático. A gente não sabe se o Bernabé é isso. Nós não sabemos. Ele teve Toda um contratação grande tem segundo... Eu sei disso. Vou dar um exemplo do próprio Internacional. Wanderson chegou, jogou, desempenhou. O Inter foi lá e bancou 4,5 milhões de euros. Não repetiu nunca as atuações que fizeram o Inter comprar. Então, vejam só que não é só o histórico, o fato de ser conhecido. Não. Mas para justificar Há uma um ação, risco. tô trazendo o exemplo da Há laranja, um irmão. risco. E tem um há um contexto risco. também aí, Então, Ribeiro. Tem um contexto aí também, que é do Inter que troca de técnico pelo menos uma vez no ano. Ah, que, é pode do, ser. que é do próprio É que tudo tem Wanderson. explicação. Calma. Tudo tem Que explicação. é do próprio Wanderson. Não, é que tem que trazer o contexto, senão fica uma coisa meio que sem Tá. a informação junto. Tu quer O dizer Wanderson... que eu faltei com a informação. é isso? Não, eu só estou trazendo componentes para análise do bem. Wanderson. O Wanderson, por exemplo, teve uma lesão grave no tornozelo lá no gramado da Liga Arena, da Arena da Baixada. Sim. Então, assim, tudo isso compõe uma lesão no meio da temporada. Uma lesão de tornozelo, difícil para quem é, É que ele jogador de começou lado. muito mal a temporada, né? Também. Mas o que eu quero dizer é que a gente também, às vezes, eu vou aqui citar o Mano Menezes, tá? Que quando ele estava no Inter, ele falou isso e eu concordo muito com ele. Bom técnico. Nos aposentam muito cedo. Às vezes a gente quer cravar. Não vai dar certo, não vai repetir. Vai sempre pro lado mais negativo da história. Quem já te mostrou um desempenho bom, a chance de poder repetir é maior. E no caso do Wanderson, ele ainda tem contrato com o Inter. No caso do Bernabé, é um lateral jovem. Mas é que eu só quero dizer para vocês que essas coisas estão muito presentes. O Thiago Galhardo chegou da seleção brasileira. Isso acontece. Cara, sabe? Jogadores que estão de aniversário no momento, entendeu? Mas não são aquilo, na verdade. É que, Mas é que eles assim, ó, a parecem dupla esse Grenal, caso. a dupla Deixa eu ver Grenal, o a Pedro. dupla Grenal já não faz mais laterais e goleiros há muitos anos, tá?
Nós somos de uma época que Inter e Grêmio produzia goleiro e lateral. Pelo menos a primeira parte da defesa ali se fazia em casa. E talvez até seja um problema do futebol, de forma geral, que não se produz mais laterais. E eu acho que dentro daquilo que ele apresentou e daquilo que o Inter podia fazer, não teve saída, cara. Não, é que tu tem que ficar com um jogador de qualidade. Fazer o melhor negócio possível. Por exemplo, o Grêmio teve o Reinaldo durante... Ele não vale isso ainda. Ele poderá valer. Eu acho que ele Se vale, ele repetir o desempenho, ele sai até barato. O que eu quero dizer, Veja como eu estou elogiando. ti, Se ele repetir o desempenho que teve, ele fica barato, tá? Mas eu tenho uma grande dúvida. Contrata baseado no desempenho dele, né? É que tu tá justificando o Bernabé por experiências anteriores com outros jogadores. O indício de que o Bernabé, ele estava de aniversário ou não é nada disso, é um indício muito baseado numa impressão abstrata, né? Não é abstrato, é fato. Ele nunca jogou o que jogou. Não. O Bernabé nunca jogou o que jogou, velho. O Bernabé é um jogador... não quis ficar com ele? Mas os indícios indicam... Mas lá tem um monte de lance de adaptação que é complicadíssimo, cara. Não, por que o Celtic buscou? Dá pra fazer outra pergunta. Por que o Celtic buscou ele? Claro que é. Exatamente. Não, mas assim, ó, é complicadíssimo o lance de adaptação lá. Ele se destaca no Lanús, ok? Aí ele vai pro Celtic da Escócia. É um clube... Cara, tem vários problemas de adaptação lá. É um trampolim. Não, mas é um trampolim. Não, mas o Celtic volta e meia tá na Liga, tá na UEFA. Mas aí que tá, não foi. Ele volta pro mercado sul-americano. Mas ninguém tá dizendo aqui que o Bernabé... Ninguém tá dizendo aqui que o Bernabé é pro Real Madrid, é pro Barcelona, é pro Bayern de Munique. Ninguém tá dizendo isso. Estão dizendo que o Bernabé é suficiente para o Internacional, mesmo com uma escala no Celtic. O Celtic é um dos dois mais tradicionais da Escócia. Tá? É um clube trampolim, é um clube que vários jogadores aparecem no Celtic ou no Glasgow Rangers para poder ganhar outros clubes, tá? E o outro clube que o Bernabé poderia ir mesmo na Europa não seria o Real Madrid, cara. Ninguém tá falando que o Bernabé é o novo Roberto Carlos, ninguém tá dizendo isso. Estamos dizendo que ele é plenamente aceitável para jogar no Internacional e que os indícios demonstrados dentro de campo me indicam que ele é muito mais um bom jogador que serve do que o sonho de uma noite de verão que o Ribeiro Neto colocou. Eu só tem um ponto de discordância, de dúvida, digamos assim, do Bernabé. Considerando tudo isso que eu falei, eu acho que são fatores que tornam a negociação e a contratação positiva. Meu único ponto de dúvida é a parte física, que é algo que a gente até já mencionou aqui. O quanto que o Bernabé, ele é esse jogador do segundo semestre, essa fortaleza física de chegar no final dos jogos pressionando alto, tentando roubar a bola lá no campo de ataque, sendo muito voluntarioso no ataque do Inter, mesmo na reta final da temporada, se ele só conseguiu fazer isso porque o primeiro semestre dele foi sem jogar. Essa é a minha única dúvida. O Inter tem na Casa Mata um exímio ex-lateral esquerdo. Sim, ele desenvolveu muito ele. Então ele olhou, preparador físico. Ele olhou pro Bernabé e disse assim: esse menino aí vai me entregar se eu conseguir lapidar, literalmente lapidar, mostrar pra ele como é que se faz, entende? É uma coisa que o Eduardo Cudê não fazia. Não, mas eu não tô nem criticando, eu não tô nem trazendo ponto de diferença dos técnicos. Eu tô colocando assim que o primeiro semestre do Bernabé ele não jogou, ele absolutamente não jogou. Ele jogou um jogo. A intensidade dele talvez se deva também por ter jogado pouco na temporada. Ele enfrentou adversários que estavam mais descansados. Esse é o meu ponto. Isso vai ser comprometedor pro desempenho dele? Eu acho que não. Eu acho que ele realmente vai continuar rendendo. Ele tem vigor físico. Sim. Isso é uma coisa que ninguém discute. Né? Ele faz campo a campo numa boa, cara. O meu ponto, que é um ponto que eu assumo como natural, até uma naturalidade, identificando laterais hoje no mercado, tá? Porque às vezes se tem assim uma exigência que o lateral seja uma espécie de super-homem pelo lado, sabe? Não, o cara tem que marcar, cruzar, apoiar, marcar, cruzar, apoiar, correr e saber e ter técnica. Calma lá, tá? É natural, sabemos, característica que o Bernabé não é o melhor marcador do mundo. Sabemos disso. Acho que melhorou. É verdade, acho que melhorou. Mas nunca foi o lateral também assim, o Inter toma gol nas costas do Não, nunca foi, verdade. Mas nós temos que considerar o que ele oferece para o time em termos de jogada. E esse custo-benefício é muito positivo. O Inter, eu tenho essa tese, um dos pontos fortes do Inter na temporada passada, porque a gente sempre fala de Alan Patrick, da engrenagem do Roger, do trabalho dos volantes, legal tudo isso sim, mas um ponto fortíssimo
que é um ponto de escape também, um ponto de jogada, tá? Foi o que o Roger fez com os seus laterais. O Bruno Gomes tem uma temporada muito boa, ele se reinventa como carreira, até porque ele sobrava como volante, sobrava no sentido de, né, ser descartável, e ele se reinventa como lateral, e o Bernabé é uma jogada do Inter. Não é só um cara que joga bem ali, é uma jogada. É jogada. Ele te entrega um desempenho de ponta, né? Ele é o Bustos da lateral esquerda. Melhor, eu acho que ele foi é melhor. Né? Acho que ele é melhor. Agora tem o seguinte, a enquete que pergunta da importância do Bernabé, ela insere outra e talvez mais importante questão, que é o Internacional, é esse time aí, né? A vantagem de ser uma sequência de trabalho, a mesma comissão técnica, tá tudo bonitinho, tudo envelopadinho. Se puderem colocar novamente a enquete na tela enquanto o Ribeiro fala. O que acontece? A dúvida, a grande dúvida, tá? É saber se desta vez, ao contrário dos últimos anos, o Internacional passará do time Only Springtime. Only Springs, somente da primavera, para um time de verão, aí a enquete. outono, mas não é inverno. exatamente essa a Entendeu? enquete. É aí que tá. Por isso que eu digo assim, será que é o suficiente? Essa pergunta não temos resposta. E eu ouso dizer É que tu tá querendo dizer que nem o Inter sabe. Tu tá Precisa querendo mais dizer... titulares, Ribeiro, então? É a opção 2 da enquete? Nós não sabemos. O que tu tá querendo dizer é que o time titular, ele estar pronto ou não, é o que vai responder se o Inter será o time de 2025 ou da primavera de 2025. Não, primavera, exatamente, porque o Inter vive num looping, né? Um looping de um time que só rende quando tem uma competição. Mas eu não sei se o time o time titular é o motivo. Bom, o eu fato também, eu é acho que não. que assim, ó, Mas vai Aí começar tá. o ano... Ano passado começou tudo errado. Começou tudo errado pra caramba. O ano passado foi uma repetição do ano retrasado. O primeiro ponto foi uma Não, distorção violenta, incrível, por parte da imprensa. Essa imprensa terrível. Me ouve, a imprensa cara. é a primeira por culpada. parte da imprensa, por parte da torcida e principalmente por parte, da torcida também. e o mais grave, principalmente por parte Imprensa e torcida do fizeram o Inter clube, não ganhar no por passado. parte do clube. Por quê? Onde o clube inicia a temporada com uma distorção de autoimagem. Por quê? Né? Porque O Eduardo Cudê chegou e disse assim, eu quero esse. O Inter tá, não, beleza, vamos pegar. Pois eu tenho uma teoria mais profunda que não vai ser debate aqui, tá? E quase todos bons reforços. Hoje, a Thiago Maia, Borré. autodistorção que se tinha muito por culpa do Cudê. Aliás, a imagem que se tinha do Cudê é uma imagem distorcida também. Isso Mas é outro ele assunto. pediu tudo e ganhou Mas tudo, alimentou. cara. Eu me arrependi. Eu participei dos... Abaixou Michel, o tom. Eu participei das 7 etapas Michel tá e lembrando me aqui. reabilitei. Todas rehab. boas a maioria boas contratações. Ui, tudo bem, cara, boas contratações, agora voltando a falar sério, boas contratações. Eu tô falando sério. Agora entrou no alto deslumbre isso, né? Nós vamos ser campeão gaúcho 38. Tu não disse essas coisas, o Inter acreditou nisso, cara. Só me falta o Oscar, o Inter acreditou o Inter nisso. entrou no E mundo de o bola. Inter jogou um gauchão, ganhando muitas partidas bem, mas em geral, jogou um campeonato gaúcho com um salto 29, desse tamanho assim, tá? Completamente fora. O jogo contra o Juventude foi um jogo que parecia que o Inter tava assim, não, relaxa. Qualquer momento a gente ganha, já falei sobre isso várias vezes. E é o primeiro passo para tu não saber porque ganha. Perfeito. A temporada de 2023, iniciada pelo Mano Menezes, já é diferente. Aí eu tenho uma outra tese, tá? O estilo de jogo que o Mano Menezes colocou no Brasileiro 22, bem sucedido, é um estilo de jogo com um certo prazo de validade. Quando o Inter tinha a missão de propor contra adversários mais fracos no ano de 23, não conseguia porque aquele time não sabia propor. Aquele time era um time essencialmente reativo. Sim, do gauchão exatamente, propor, né? Exatamente. Então tu inicia a temporada com dificuldade para propor. Pode lembrar, os jogos com o Mano Menezes eram um Inter com dificuldade de propor, por quê? Porque o modelo dele era um modelo de esperar e espaço, bota a correria para contra-atacar. Muita dificuldade por causa disso. Só. Aí era modelo de jogo. Minha leitura sobre os 2 anos. Nesse ano, só para finalizar, Bruno, eu vejo as coisas mais sólidas. Bem mais sólidas, mais consistentes. Qual é o modelo de jogo do Roger?
É um modelo que propõe. Então. Mas aí que Não, mas é que não é sobre propor ou não. Eu entendi até teu ponto, Guima. Eu acho só que eu concordo contigo. Acho que realmente na questão do Mano teve essa diferença, né? Faltou desenvolver melhor um modelo mais reativo para poder jogar o gauchão e desempenhar melhor no gauchão. Mas eu ainda coloco mais um ponto aí. A pressão do Inter para ganhar um título, seja ele qual for, podendo ser o gauchão ou não, ela é tão grande que o Inter olha para o gauchão como se fosse a Copa do Mundo. Sendo que é a competição que menos paga, a competição que menos vale no final do ano. Tanto é que o Grêmio ganhou o gauchão e chegou no final do ano sendo vice-campeão brasileiro. E ninguém lembrava do gauchão, lembrava muito mais do vice-campeonato brasileiro. E o Inter começa todo ano dessa forma. Aí torna uma pressão insustentável para qualquer treinador, de diferentes modelos de jogo, porque vem num looping como o Ribeiro trouxe. E aí o treinador, ele sai no meio da temporada. Aí resta o quê? Tentar disputar, iludido com uma competição apenas, de que aquele é o Internacional, o da uma competição, sendo que no outro ano tu vai ter a pressão do gauchão de novo e 3 competições para jogar. Então todo ano é a mesma coisa. Só que isso não é isso aí, Ribeiro. Não, mas é que aí tu tá dando o resultado final, eu tô dando o caminho até lá, eu tô tentando entender o caminho até lá, entendeu? Para tu ganhar, tu tem que ter uma construção de jornada, de trajetória. Como é que tu constrói essa trajetória para ganhar sem ter Perfeito. Só que o meu ponto é o seguinte, elenco, por exemplo, elenco. Dublin, nós estamos donos da bola no futebol brasileiro. Mas eu não estou trazendo uma ilusão, Ribeiro. Daqui a pouco se espera, vamos dar um projeto. Não. Tu tá colocando palavras na minha boca, eu não falei isso. Eu tô querendo dizer que é o seguinte, a gente debate o caminho até lá. Se vai ser na ilusão de Dublin, como tu citou, Ribeiro, se vai ser no contexto do futebol brasileiro, cada um tem a sua visão. O meu ponto é o seguinte, o Inter, em elenco, tem sim elenco para chegar numa final de alguma competição importante. Eu acho que tem desde 2022 elenco para isso. Mas Bernabé apenas é o suficiente? Eu acho que ainda falta zagueiro. Eu acho que ainda falta zagueiro. Não, é que assim, eu acho que são alguns pontos, tá? Primeiro que a Michelle, quando ela diminui o gauchão, entre aspas, ela dá uma facada no Ribeiro, assim, sabe? Ele sentiu. Não, é que isso aí... E eu gosto do gauchão, só que é um Inter diferente. Eu sei, mas olha só, o Ribeiro. E assim, ó, se o Inter ganhar o gauchão já é uma dádiva. E essa é a realidade que as pessoas não querem enxergar. É muito fácil chegar lá, mas o gauchão não vale nada. 5 milhões de euros para ganhar gauchão. Não ganhar de novo. Para ver o que a torcida do Inter vai fazer. Mas é exatamente isso que a Michelle está falando. 5 milhões de euros. O impacto da derrota. Mas ela é o futebol gaúcho, é assim, cara. Ok, Ribeiro. Só onde é que vocês vivem? Só que daí a gente simplifica muito a análise. Muito. E a gente simplifica muito. Se a gente pegar e simplificar pelo Campeonato Gaúcho, a gente joga fora muita coisa que está positiva. Tu pode me acusar de simplista. Mas eu propõe é só não fazer terra arrasada, cara. Eu falo a realidade. É que a gente não pode fazer terra arrasada com uma disputa que vamos ver, tá? Tá 8 anos sem ganhar. Tá? Mas o adversário... Então alguma coisa tem que ganhar. Se tu perguntar pro torcedor do Inter, alguma coisa eles querem ganhar, cara. O adversário, Pedro, que desbancou o Inter nesses 8 anos, ele é enorme, ele é do mesmo tamanho que o Internacional, não é feio nos 50% tu ficar com a parte que não tem nada. Então tá legal. Então começa a perder o adversário é enorme. Como assim? O que eu tô tentando normalizar é que tu entra num campeonato gaúcho... Tu quer normalizar o fracasso do Inter. Mas não vou deixar tu não fazer é verdade, isso. Tu sabe que eu não faço isso. Ele tá querendo que o Inter, inclusive, ganhe coisas melhores. Exatamente. Porque tu não investe 5 milhões de euros. O que eu tô tentando normalizar, gente. Tu não investe 5 milhões de euros no lateral esquerdo pra ganhar o gauchão que não te dá premiação de campeão. O que eu tô tentando falar, Michele, é que o campeonato gaúcho, ele... Olha só, agora, veja, vou pro jogo, pro gambling. Olha só, o campeonato gaúcho não é um dado que tem 6 faces. É uma moeda que tem 2. Cara ou coroa, Grêmio ou Inter. Óbvio que não é na base do sorteio. Mas o Inter não tem chegado na final. É óbvio que não é na base do sorteio, na base da disputa. Mas é normal, é normal entender, o que não é normal ficar tanto tempo sem ganhar. Ok. Mas dependendo da circunstância da competição, uma só, isolando a competição, não pegando combo, aliás, eu acho uma tremenda injustiça quando se classifica os profissionais que estão agora pelas coisas perdidas lá atrás. Eu acho injusto isso, tá? E eles pagam muito por isso. Quando tu entra no campeonato e perde pro outro, pro rival, não é uma terra arrasada, porque é uma rivalidade igual, entendeu? Esse é o ponto não ganhar de novo, então. Mas passou um pouquinho. Aí eu combo, velho. Aí eu combo. Tá muito bonito o seu discurso, porque tu é um cara literato e tal, tu é escritor, né? Mas espera um pouquinho, é uma inverdade que tu tá fazendo.
Nos últimos 2 anos, o Inter não foi eliminado pelo Grêmio, foi eliminado pelo Caxias e pela Juventude. Então não tem nada a ver com o grande rival. Arrasada. Não, mas pera um pouquinho. Se tu não vai pra final no Gauchão, tu quer normalizar isso aí, com todo respeito. Nem tu acredita nisso, Carlos Guimarães. Não, tu tem que entender porque não foi, mas não desfazer o projeto assim, ó, logo Ribeiro, no início. o Inter projeto teve- é largada do ano. Tu não pode largar. Entende porque tu perdeu. Guimarães. Opa, reúne, quebra uns pratos, beleza, mas não desfaz o projeto. o Inter tá entendendo porque não tá esse é o ganhando. ponto, Pedro. Olha só. O Inter tá entendendo por que não tá ganhando. O que há a 8 anos. Juventude eu acho que não. O que a gente está falando aqui é que o Inter foi eliminado nos últimos 2 anos para Caxias e Juventude. A Michele lembrou que são 3 sem chegar na final, né? Teve um que perdeu na semi para o Grêmio da Série B, isso, né? Que era o Medina, o treinador. Só que assim, ó, eu acho que todo mundo concorda que o Inter não era inferior tecnicamente Não. a esses 3 adversários. sim, também. Então, Ribeiro, eu acho que a questão é, tu olha pro time e diz, esse time pode ganhar o Campeonato Gaúcho, e a gente tem dito mais do que pode, que é favorito. Então não passa pela qualidade Cada um de time dessa- ter cada uma- perdido os estaduais. Cada uma dessas 3 eliminações tem uma história própria. Mas A nenhuma gente é qualidade tende- de a time. gente nenhuma é tende a comum. juntar, a gente tende a juntar porque é tudo é o Inter. Qual que tu acha que é comum? Essa ideia de terminar a temporada tão bem que o gauchão é quase que um automático chegar na final. Isso sim. Isso é incomum a em famosa, todos os a gente anos. resolve no nosso Favoritismo. tempo. Mas vamos lá, o Inter do Medina perde o Grenal com uma postura, uma das piores posturas que eu já vi um time atuar num clássico Grenal, né? Tomou um baile dentro do Beira-Rio, foi uma coisa horrorosa, uma postura totalmente inadequada, time com linha alta, sem recuperação, sem propósito. O time do Mano contra o Caxias, para mim, foi exatamente aquilo que eu disse. O Inter não conseguiu propor o jogo, o Inter não conseguiu amassar o Caxias e podia pela qualidade e não conseguia por característica, porque era só reação. E contra o Juventude, para mim, é aquela coisa, ó, meu bro, como é que é? Meu brecha. A gente resolve a hora que for, foi isso. Mas então assim, Com ó, cavadinha no... a gente falou sobre o Campeonato Gaúcho, mas eu quero saber de você se o time do Inter, esse titular, com a permanência do Bernabé, que está próxima de ser confirmada, Amplo favorito. é suficiente. Não, isso a gente sabe. Eu quero Mais saber o do que seguinte, isso, ele é... totalmente com a obrigação. Olha a pergunta que está Obrigação lá do no Inter. GC. Permanência de Bernabé é suficiente? O Inter precisa de outra grande contratação. Em relação a time titular, esse time está pronto não para o Campeonato Gaúcho. Estou falando de temporada. Mas essa Pelo menos na pergunta- visão de Não, hoje. só É claro que a temporada as coisas vão mudando. Por que essa pergunta? Por que não essa Essa pergunta? pergunta já foi respondida pelo contexto, pela imprensa, pelo contexto que Não, que a Michele rege o acabou de futebol dizer gaúcho que no entendimento dela o Inter fi- precisa de zagueiros. No final do ano passado. Mas qual que é a Peraí tua um opinião? pouquinho. Não, a opinião é de que desta vez o Inter estava pronto, porque era diferente, Mas qual que é a porque o tua time era opinião? melhor. É a minha. Eu jamais diria isso. Então diga a tua. Porque se nem o Internacional, e eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente Alexandre Marcelo, o Inter tinha um diagnóstico do porquê acontecia isso aí. E o que ele disse? Entendeu? Não sabe! Eles não sabem! Sabe? E é difícil saber. É difícil saber. Tá? Mas não sabe, então tu não tem o diagnóstico. Nós estamos, é uma loteria. A gente acha que desta vez vai. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque o looping da roda de Sansara do Internacional é interminável. É que assim, ó, eu acho que tem um pouco das duas coisas, tá, Ribeiro? Tem a mochila que o Inter carrega, eu brinco sempre com essa expressão, a mochila dos jogadores que chegam, eles recebem dos vários anos sem títulos e dessas eliminações que surpreendem, porque na maioria são para times Você só vai inferiores parar quando do que o ganhar, tá? Inter. É óbvio, Pois o é, Tu tem que Nirvana. entender, Pedro, não ganhou Cuida ainda. precisa do Nirvana. Tu tem que Mas não é entender só isso, a tem o outro construção lado. pra chegar a Isso, essa vitória tem que o a lado gente da debate. construção Tu também. vê a Porque construção parece de que, não vencer. parece que É isso tudo que eu se tô vendo. resolve, dá pra ganhar, nossa senhora, né? Não, Parece aquele meme mas do Petkovic. ameniza. Relaxa, galera, depois Não, da Copa de não é isso que eu tô 2014 tudo vai dizendo. melhorar. Tudo bem, mas tem que chegar até ali, Tu cara. vencer o São as duas Campeonato coisas. Gaúcho ameniza, cara. Sim, mas Dá isso é confiança. fácil, isso é Ameniza. óbvio. Eu sei Dá disso. Isso é óbvio. A questão é como Talvez o chegar Inter não nessa saiba. vitória. O ponto é o que fazer com a Sabe? derrota. Talvez o Inter não saiba. Pedro, o E Inter a sabe foto do Bruno é tanto, importante. o Inter sabe tanto. Fazer com a derrota. Não, é isso. o Inter O sabe ganhar a tanto gente que- sabe que é confiança e que vai, de repente, alavancar para coisas maiores. O ponto é o que fazer com a derrota. Tá, se o Inter porque ela não- pode acontecer Eu vou te de dizer novo. uma coisa, se o Inter não ganhar o Gauchão, o Roger vai ser demitido. Então é isso que está errado. É óbvio. É isso que está errado. Muito errado isso. É isso que está É, errado. esse é o eu, problema. eu espero que isso não aconteça. Espero realmente Mas que tu isso sabe não que isso vai aconteça. acontecer se A o Inter questão não vencer do o O Inter- Gauchão. Roger não tem estofo. Eu vou responder a tua Ele não tem eu vou- estofo. Ninguém Se ele tem. perder, No Inter hoje hoje- é difícil. Ninguém Só tem. se o Inter contratasse o Abel, mas, né? Olha. Então, assim, tem que sustentar. A diretoria tem que ter
Não, eu duvido Cabelo que o no Roger peito, que seja nem disse o demitido. Denis.